A crônica, do grego cronos, significa tempo. Uma breve história dos acontecimentos do nosso dia a dia e que pode ser contada de forma leve, irônica e bem-humorada. Para falar do nosso cotidiano, da cidade, dessa crônica, o Trilha de Letras convidou o jornalista e escritor Joaquim Ferreira dos Santos. Joaquim, seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um tema que para você é muito familiar. A crônica nossa do dia a dia, não é? É familiar, é um gênero que eu gosto muito, sempre gostei. Eu aprendi a ler, eu aprendi a gostar de ler através da crônica. E hoje eu pratico esse gênero, né, profissionalmente. Eu gosto sempre de dizer isso, que é realidade. Eu comecei a gostar de ler lendo os cronistas Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabina, que eu chamo da geração Manchete. Esses caras escreviam nos anos 60 na revista Manchete. Então, imagina, você comprava uma revista ilustrada, de fotos ampliadas, e lá no meio tinha os textos desses caras. E esses caras falavam de quê? Da tua cidade, né, do comportamento, das situações, das mulheres, né, da primavera, coisas muito próximas. Enquanto isso, eu tinha na escola um aprendizado assim muito antigo, muito clássico, né? No ginásio, nesse tempo, você estudava Camões, né? Zé de Alencar, essas coisas. Para um garoto de 12, 13 anos, isso era complicado. E a Manchete tinha esses escritores maravilhosos, uma linguagem mais próxima, assuntos muito mais próximos do teu cotidiano. Então, eu adorava ler aquilo, comecei a gostar ali, porque você começa ali, vai crescendo e até, quem sabe, um dia você pega um Camões pela frente, né? E os cronistas também, eles dão uma ilusão de que escrever é fácil, né? Então, você lê um Rubem Braga com aquelas palavras curtas, aquelas palavras do vocabulário constante, e então você olha aquilo e fala, pô, isso eu sei fazer também, né? E tenta fazer. Você vai, a maioria quebra a cara, porque aquilo ali tem milhões de truques, milhões de artimanhas, milhares de técnicas sofisticadas que só os grandes conseguem fazer. Mas faz com que você tente. Então, por um lado, você está lendo, por outro lado, você está escrevendo. E eu acho que não precisa muito mais para você fazer um país melhor, né? Olha, eu vou aproveitar que ele está falando isso tudo, né, dos cronistas. Falando demais. Não, imagina. É muito bom que a gente ouça, porque a gente tem que valorizar a obra, exatamente de pesquisa que o Joaquim fez também. Feliz 1958, o ano que não devia terminar. E o que ele faz aqui? Ele falou aqui dos cronistas da Manchete. Gente, isso aqui é uma obra-prima em termos também de pesquisa dos nossos cronistas e dos nossos autores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra. Esse livro é isso, né? Sobre esse momento da felicidade de ser carioca. Essa foto aí, ela na ponta do arpoador, uns jovens de moto, e são os chamados anos dourados, né? Depois daria uma novela, e estava tudo de bom, estava acontecendo naquele momento. Mas tinha muita novidade, mas era um Brasil um Brasil moderno, de JK, da Bossa Nova, mas que convivia bem com o Brasil antigo. Não havia conflito, não havia esse ódio de hoje, de um contra o outro. Havia uma harmonia. As vedetes do Carlos Machado ainda estavam em cena, mas, ao mesmo tempo, apareciam já o cinema novo, também estava aparecendo, e essas coisas conviviam bem, né? Havia o concurso de Miss Brasil, por exemplo, mas a Miss Brasil daquele ano era uma Miss moderna, era a Dalgisa Colombo, que fez vários truques de modernidade, de beleza, uma beleza de uma mulher mais agressiva, né? Tinha mulher, por um lado, que ela estava dentro do vestido saco, que era um vestido para não deixar a mulher sensualizada, né? Mas, ao mesmo tempo, já tinha essas mulheres que estavam anunciando o feminismo que viria mais adiante na mudança do século. Então, é um livro
feliz por esse momento. O Rio ainda é uma cidade maravilhosa, as praias são limpas, não tem poluição, o trânsito é melhor, né? Tem esse Rio antigo e convive com os caras de motocicleta, juventude transviada. Mas havia uma harmonia, havia uma felicidade de viver entre esse antigo e o novo. E aí eu fiz esse livro, né, que é um ano que não devia ter terminado nunca, mas infelizmente eu não queria dar essa notícia aqui, mas terminou. 58 terminou. Vamos esperar um próximo, não é? Gente, enquanto a gente espera por um outro, 1958, vamos falar dos livros do Joaquim, que inclusive tem uma relação grande. Ele falava dos cronistas que escreviam na manchete do livro dele, enfim. Esse aqui, gente, é uma reunião que o Joaquim fez, eu diria assim, dos maiores cronistas que a gente já teve. É um trabalho também de pesquisa enorme, vai desde Machado de Assis, ele faz uma separação, né, de 1850 e vem vindo, né, Joaquim? Esse aqui. É daquelas coisas, feito o Feliz 1958. Claro que tem uma pesquisa muito grande, mas, na verdade, são os meus assuntos. Né? 58, o que é 58? 58 é a música brasileira, tem a bossa nova, que é um assunto importante, tem o futebol, que pela primeira vez o Brasil conquista uma Copa do Mundo, que é um assunto também da minha vida, é a cidade do Rio de Janeiro, que também eu vivo disso. Então, muitas essas coisas já estavam muito dentro de mim, eu tenho um arquivo muito grande em casa de coisas. E esse livro sobre os cronistas, os melhores, as melhores crônicas de todos os tempos, né? Também é o meu assunto, é a minha literatura que eu gosto. Então, é claro que eu comecei a ler também outros autores que eu não estava tão familiarizado, mas já estava muito dentro de mim, né? Eu acho que isso é um dos truques do cronista, né? O cronista, ele aposta nas coisas que ele gosta, né, nos assuntos que ele gosta. E os assuntos do cronista são os assuntos menores. Isso não é muito valorizado, a princípio, no mercado de trabalho, em que você deve posar de grandioso, fazer os grandes discursos, né, fazer um punho cerrado, né, e fazer uma cara feroz. O cronista não, o cronista vive dos detalhes, das minúcias, né, da coisa pequena. Né? Ele não vive do discurso, mas vive do anúncio de classificado de jornal. Né? Ele vai ver uma manifestação política, né? Mas ele vê lá um pipoqueiro e ele escreve aquilo a partir do pipoqueiro. Né? Ele detalha. Né? Ele procura um nicho ali que só ele esteja vendo, né? E deixa um grande cenário, um grande personagem. Isso ele deixa para o resto do jornal. Né? A crônica é um momento que o jornal respira, abre uma janela para um cara falar alguma outra coisa de algum outro jeito, sair daquela forma do jornal, que é uma forma com vários rigores, né? O rigor da objetividade, da imparcialidade. Ao cronista tudo é permitido. E eu acho também, se você me permite dizer, que, na verdade, com isso, o cronista atinge mais a gente. Porque ele está vendo alguma coisa que você não viu, mas que é tão curiosa. Puxa, como é que eu não pensei nisso? Eu acho que faz muito isso. Essa também é uma relação, porque a gente tem grandes escritores brasileiros que foram cronistas, trabalhavam em jornal escrevendo. A gente pode fazer essa relação direta? Sim. O grande truque do cronista, a grande tentativa do cronista é falar, escrever como se estivesse conversando. Né? Então, eu gosto muito, de vez em quando eu encontro algumas pessoas e dizem assim: Joaquim, eu gosto muito do jeito que você escreve com uma facilidade, né? Uma facilidade nenhuma. Né? É um texto que você arma, né? Você redige para que tenha essa aparência da facilidade, de quase uma conversa, um papo de botequim, o cotovelo em cima do balcão. Esse é o grande sonho do cronista, é como se estivesse conversando. O Veríssimo, por exemplo, ele tem
essa capacidade de escrever como se o Veríssimo não conversa daquele jeito, né? O Veríssimo, ele conversa pouco, com poucas palavras, mas tem essa manha de fazer com que seja um papo. E o que as pessoas gostam, elas gostam de ler crônicas porque elas reconhecem ali os assuntos do dia a dia. As pessoas não conversam sobre os grandes assuntos da humanidade, né? Elas conversam sobre a última moda, a garota que passou, né? Uma música nova, uma coisa estranha, né? Fala sobre o seu bairro, principalmente sobre a sua rua, sobre a sua cena. Agora, o outro truque é tentar transformar, fazer com que essa tua rua, essa tua cena, esse teu botequim, você consiga transformar isso num assunto para gente que não tem a mínima noção disso, nunca passou por ali e, a princípio, nem estava interessado, né? É aquele negócio de transformar a tua vila como se fosse uma grande cidade internacional de interesse de todos, e não falar do seu umbigo. Você pode até começar com um umbigo, mas transformar esse umbigo no interesse nacional. Joaquim, a gente ouviu um outro cronista e a gente vai saber a opinião dele também sobre tudo isso que você está falando, dessa transformação que a crônica faz. Vamos ver. A crônica é sempre em primeira pessoa, né? São as minhas experiências e tal. Ela funciona a partir, eu dou uma volta no quarteirão, vejo o que está acontecendo e aí aparecem as ideias assim, da minha experiência, do meu dia a dia, né? A crônica, assim, eu vejo como uma coisa do dia a dia, né? Um recorte do cotidiano. As coisas cotidianas, né? Não defendo numa crônica uma grande causa, a crônica não é, na sua tradição, ela não é um palanque, onde você vai defender a grande causa, os grandes acontecimentos, né? É sempre aquela frase do Rubem Braga, né? Se não é aguda, é crônica, né? Então, as coisas muito importantes não cabem ali, só passam de raspão. O exercício da observação, nisso coincide muito, né, o texto curto da crônica com a fotografia, né? Você está observando uma cena, né? Você está analisando aquela cena e vendo qual o melhor recorte para traduzir o que está acontecendo. E com a crônica é a mesma história, coisas banais e tal, mas você fala, não, mas peraí, desse ângulo isso fica interessante. É muito parecido, assim, a fotografia, o fotojornalismo, a fotografia de rua com a crônica. Tem o mesmo radar. É sempre bom a gente ouvir uma outra opinião, né? E aí eu vou exatamente nesse caminho. Cronistas podem ter olhares completamente diferentes daquele mesmo fato. Onde é que está essa diferença? Está na experiência de vida do cronista, na forma como ele vê o mundo? E isso o leitor vai sentir também? O cronista geralmente escolhe o seu fato, né? O seu assunto, e a tentativa é que esse assunto ainda não tenha sido abordado até por outra pessoa. Esse é o sonho, né? Eu fiz um pouquinho essa pergunta também para o Joaquim, porque ele tem uma larga experiência no jornalismo brasileiro, inclusive tem outros livros publicados, vou mexer aqui agora. Esse aqui, por exemplo, Enquanto Houver Champanhe Há Esperança, título ótimo, é uma biografia do Zósimo Barroso do Amaral. Para esse trabalho aqui, quanto tempo? Isso, eu levei 4 anos entre pesquisa e texto. Foi um trabalho, esse é o contrário do cronista, né? Esse é fato, é um assunto, você vai entrevistando centenas de pessoas e tem que sair essa verdade, essa objetividade. Mas é claro que a temporada de cronista faz com que você escreva de um outro jeito, fuja da coisa esquemática da biografia, né? Eu uso muito esses elementos, que é uma mistura. Né, de teve crônica. Um jeito próprio também para contar sobre Leila Diniz, para contar sobre Antônio Maria? O Antônio Maria, exato. Tudo são biografias, são perfis, né, da maneira que você tem tempo para enfocar os personagens, mas eu procuro usar essa influência do texto mais solto, é uma crônica, é um ensaio, é uma crítica, é uma reportagem, né? É uma mistura de tudo, porque
A minha origem é a reportagem. Não é tão bom ouvir você falar isso, né? Quer dizer, do esforço que se faz, não é? E da pesquisa que se faz, e do quanto que se, né? O escritor, muitas vezes, ele tem que pensar, não é só simplesmente sentar e escrever sobre alguma coisa que viu. A gente tem agora uma dica de leitura, Joaquim, de um livro de crônicas do nosso quadro Leituras com a nossa produtora Maíra de Assis. A gente vai para o intervalo e o Trilha de Letras volta já. Você eu não sei, mas o meu plano é viver para sempre. Reconheço que o sucesso do plano não depende só de mim, mas tenho feito a minha parte. Cortei o pudim de laranja, dirijo com cuidado, procuro não provocar impulsos assassinos nos leitores além do necessário para me manter honesto, não voo de ultraleve e não assovio para mulher de delegado. Tá certo, o único exercício físico que faço é soprar o saxofone. E assim mesmo, não todas as notas. Mas acho que estou contribuindo razoavelmente para a minha própria eternidade. Um texto curto que retrata o espaço e a realidade. Muitos podem ser os temas da crônica, mas o tempo é um dos elementos essenciais da narrativa. Em Ironias do Tempo, Luiz Fernando Veríssimo disfarça uma linguagem simples que, na verdade, é um texto construído palavra por palavra. Assim, o autor traz um olhar poético sobre um cotidiano todo particular. Estamos de volta com o Trilha de Letras e agora a gente vai ao nosso quadro Dando a Letra. Se você é um autor que tem um livro publicado recentemente, se você quer falar desse livro, manda um vídeo para a gente, procura a nossa produção e a gente vai dar esse espaço para você dentro do Trilha de Letras. Vamos ver, Joaquim? Opa! Você vive na certeza de que a morte ainda demora. Acredita com firmeza que não vai chegar a hora. De repente, de surpresa, vem a vida, vira a mesa, pede a conta e vai embora. O soneto sempre me pareceu pesado. Não digo ruim, pesado. E Acetetos é o resultado desse trabalho, dessa trajetória em que eu fui testando, experimentando até alcançar uma métrica própria para compor os meus versos. Então, esse livro tem 7 livros, cada livro tem 7 poemas, cada poema de cada um desses 7 livros tem 7 versos e cada verso de cada poema de cada livro tem 7 sílabas. Eu acredito que a poesia deva ganhar vida e chegar até as pessoas. Eu sou Marcelo Assetti e esse é o meu livro Acetetos, que pode ser encontrado nas grandes livrarias, nas lojas online, na própria livraria online da editora Líteres ou em contato comigo nas minhas redes sociais. Os talentos são sempre importantes e quando a gente vê, então, no mundo da crônica, você acha que a gente tem autores novos no mundo da crônica? Você tem acompanhado isso? Muitos. O Leonardo Aversa, por exemplo, é um cronista, um belo cronista. O Antônio Prata, um grande cronista. Chico Sá, um grande cronista. O que está acontecendo, assim, tem poucos cronistas hoje, porque essas coisas estão muito misturadas com artigos, críticas, ensaios, pequenos ensaios. Então, esse espaço que era um tradicional, meio nas últimas páginas dos jornais, né? Poucos são crônicas. Eu próprio tenho misturado muita coisa com análise dos acontecimentos, o que eu acho que, no meu caso, tem transformado em crônica, é o jeito de escrever, né? Mas os assuntos tem tentado seguir os assuntos da atualidade. A atualidade tem dado muitos assuntos, tem encarar esses assuntos de uma maneira particular, mas um cronista ao estilo do Rubem Braga, por exemplo, Ferrino Sabino, esses cronistas estão cada vez mais raros. Essa urgência dos leitores, ela pode estar ligada, Joaquim, aos nossos tempos atuais, ou ela está ligada, por exemplo, à forma de leitura, por exemplo, que a internet te dá, que é veloz, com menos caracteres. Você acha que há uma similaridade? Eu acho que sim, acho que isso tudo está junto. As pessoas estão acostumadas a textos menores,
né? E a textos menos... estão mais a desabafos, né? Uma literatura de desabafo enorme, de autoexposição, né? Nas redes sociais. E então as pessoas estão com menos paciência para ler, né? Então, você precisa estar mais atento e disponível para essa necessidade, para esses novos tempos. Eu acho que o Rubem Braga escreveria diferente hoje, né? Então, tem um novo leitor que precisa ter um novo escritor. Agora, com certeza, você tem um olhar para aquilo ali e hoje, diante dessa cidade, não só do Rio de Janeiro, mas das cidades brasileiras, essa urgência que você diz... O cronista tem muito para onde olhar. Quer dizer, o que tem chamado mais atenção do Joaquim Ferreira dos Santos? O que tem chamado mais atenção é o lado anticrônica, né? Porque esses cronistas todos que nós falamos aqui no programa, esses cronistas eles viviam muito da exaltação da beleza da cidade, né? Eu continuo achando a cidade um encanto, é a cidade que eu entendo, eu gosto e sei andar por ela e vivo dela, vivo da memória dela e curto ela, mas é uma cidade que está num momento ruim, né? Momento ruim, você também não... esse momento ruim já está muito amplificado também nas reportagens, no noticiário. Aí o sujeito pega o jornal, vai ler um cronista e está lá de novo um cronista também criticando, né? Eu falo muito, eu tenho falado das calçadas, né? Eu não dirijo, eu sempre gostei de andar, eu sempre fui repórter, eu morava na Zona Norte, trabalhei muito no centro, moro na Zona Sul, então eu tenho um conhecimento bom da cidade e um conhecimento de bater perna, né? Eu gosto de andar, sou repórter e descobrir os assuntos pelas calçadas. As calçadas estão muito inviáveis, muito impróprias para isso, né? Então, eu tenho falado... E a calçada é o grande palco do cronista. Todos esses cronistas, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, esses caras faziam isso. Eles saíam em jornais aqui do centro do Rio, saíam das suas redações, batiam perna por ali, estavam lá as melindrosas, as almofadinhas, né, o desmonte do Morro do Castelo, e eles escreviam sobre isso, escreviam no que eles viam nas calçadas. E hoje, as calçadas, você não tem muita coisa para ver, você tem que ter ter cuidado para não ser atropelado por uma bicicleta, por um patinete, por cair num buraco, né? E então, eu tento, claro, às vezes eu falo disso, mas falar disso de uma maneira leve, né? Não ranzinza, porque isso já tem um outro espaço do jornal para falar. Mas eu adoro a cidade tem sempre novidades, coisas engraçadas e bonitas acontecendo, e tem um visual que eu vou te contar. Joaquim, então, já que você está falando isso, vamos ouvir mais um pouquinho de um comentário sobre o cronista e a cidade, no Trilha de Letras. A leveza, a crônica ela é leve, assim, na tradição dela é uma coisa leve, não é algo pesado, não é algo indignado, é uma coisa leve. Nosso Rio tem uma tradição gigantesca de crônica, as pessoas mais geniais da crônica, Rubem Braga, Drummond, Paulo Mendes Campos, Carlinhos de Oliveira, Sabino, todos esses caras estavam aqui no Rio. O Rio tinha essa leveza, porque ela não existe, ela está submersa nesse momento, né, diante de tanta indignação e tal, mas ela existe. Por isso que eu acho que o Rio é um lugar... Assim, é um berço, né? É um lugar fundamental para a crônica. O carioca tem essa capacidade de ser leve, né? De encarar as coisas de uma maneira tranquila, assim, tranquila não, mas leve. Acho que a leveza é a coisa mais importante da crônica, né? Tem um momento que você se cansa de tanta tragédia, de ler tanta tragédia, né? E que você precisa dar uma respirada, né? Então, com as bobagens, enfim, mas no meio de tanta tragédia tem pessoas que ficam felizes, tem pessoas que amam, pessoas que namoram, casam, têm filhos, e a vida vai escorrendo no meio das tragédias, né? Então você fala sobre essa vida que está acontecendo, né?
Claro que infelizmente, essas tragédias, esses acontecimentos ruins vão se sucedendo, mas a vida vai fluindo entre eles, né? A vida cotidiana. Joaquim, eu vou falar de uma crônica que você fez agora recentemente no jornal e que você falava sobre as árvores que caíram durante um grande temporal que aconteceu no Rio. E aí eu vou ler um trechinho, porque me pareceu extremamente assim pertinente. Você dizia: ninguém parece comovido com as figueiras que desabaram na Visconde de Albuquerque. Quem lamentará a munguba morta na Dias Ferreira? Aquela a quem o poeta, o Ali Salomão, jurou amor eterno num poema de guardanapo no Baixo Leblon. E aí eu te pergunto, só um poeta para perceber isso? É um poeta, um cronista, né? O cronista, como a gente estava dizendo, ele vive dessas minúcias, desses detalhes, né? De particularizar a cidade dele. Isso me impressionou muito, né? A cidade sofreu uma tragédia, né? Nesse mês de fevereiro, né? Que é dessa crônica, e aconteceu muita coisa, morreu muita gente, mas isso tudo saiu no jornal, a primeira parte do jornal, né? Eu que falo da cidade, eu precisava falar desse assunto, que é um assunto que atingiu todos nós, mas eu fiquei muito impressionado com o fato do pouco destaque que foi dado às árvores, a queda das árvores, a morte das árvores. Foram mais de 700 árvores, é quase uma floresta. E não senti muita penalização. As árvores, que é um momento ali de lirismo no meio dessa confusão urbana do Rio, essas árvores não foram muito choradas. Joaquim, olha só, eu quero agradecer demais a sua presença, não só pela crônica que você trouxe para a gente, mas por essa poesia que você diz que está um pouquinho também no seu trabalho e que você tenha muitos olhares e que continue escrevendo muitas crônicas da nossa cidade e com o coração, que é o que você disse que os cronistas têm. Eu agradeço demais a sua presença aqui no Trilha de Letras. Eu que agradeço, foi muito bom. O Trilha de Letras fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com mais um ótimo programa. Trilha, o caminho da literatura passa por aqui.